Olá pessoal, neste vídeo abordarei as ideias associadas aos números inteiros. Continue aí e adicione mais este tema ao seu currículo de matemática. Este é o canal Quero Matemática e eu sou o professor Juliano César. Vamos começar com a primeira ideia associada aos números inteiros. Então pessoal, a primeira ideia associada aos números inteiros é a ideia de temperatura. A unidade padrão de medida de temperatura utilizada aqui no Brasil é o grau Celsius. A medida de temperatura em que ocorre a passagem da água do estado líquido para o sólido, ou seja, quando a água vira gelo, em determinadas condições, corresponde ao 0 graus Celsius. Nós temos aqui, por exemplo, o desenho de um termômetro, E nesse termômetro nós iremos marcar exatamente esse 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água. Então vamos traçar uma linha imaginária por esse 0 graus Celsius para marcar qual seria o ponto de congelamento da água. A partir dessa linha que está passando exatamente aí no 0 graus Celsius, os valores de temperaturas acima desse 0 graus Celsius são medidas positivas. E os valores de temperatura abaixo desse 0 graus Celsius são medidas de temperaturas negativas. Então, se nós quisermos, por exemplo, escrever essa medida aqui do termômetro de 20 graus Celsius, nós podemos escrever mais 20 graus Celsius ou simplesmente 20 graus Celsius. Tá certo? Olha só, pessoal, os números positivos você pode colocar o sinal de mais ou não, tá certo? Então, você tem essa dupla possibilidade. Colocando o maisinho, está positivo. Não colocando mais, também subtende que é um número positivo. Tá certo? Põe aí na tela. Se nós quisermos, por exemplo, escrever esta medida de temperatura, nós devemos escrever menos 30 graus Celsius. O número negativo é obrigatório você colocar o sinal de menos. Uma outra ideia associada aos números inteiros é a ideia de altitude. Olha só, medidas de altitude acima do nível do mar são indicadas por números positivos. E medidas de altitude abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. E o nível do mar, ele é o nível zero, tá certo? Então, pessoal, o que acontece aqui? É bom esclarecer que o zero ele não é um número nem positivo e nem negativo. Acima dele é positivo, abaixo dele é negativo e ele mesmo é neutro. Acompanhe na tela aí uma nova imagem para facilitar esse entendimento. Aqui nós temos um esquema representando o mar, que seria aqui em azul, e aqui nós temos uma régua representando uma escala. Então nós traçamos essa linha vermelha aqui, que é uma linha imaginária, passando exatamente no nível do mar. Então aqui nós teremos a altitude zero, é a nossa referência. Acima do nível do mar, nós teremos então as altitudes positivas, números positivos, e abaixo do nível do mar, nós teremos altitudes negativas, então números negativos. Por exemplo, se nós pegarmos a base dessa montanha aqui e dissermos que ela está a nível do mar, então a base da montanha está na altitude zero. O ponto máximo dessa montanha, que é o cume, passando por aqui, vai ser a altitude máxima dessa montanha. Então, se essa montanha tem, por exemplo, uma altitude de 2.000 metros, esses 2.000 vai ser positivo ou negativo? No caso, é um número positivo. Por quê? Porque esta altitude está acima do nível do mar. Mas nós podemos ter também essa outra situação aqui. Então, novamente, a linha vermelha é a altitude zero, que está a nível do mar, certo? E nós marcamos essa outra altitude que vai até essa linha verde aqui. Se nós dissermos que essa altitude é de 2.000 metros também, esses 2.000 metros ele vai ser positivo ou negativo? No caso, ele vai ser negativo. Por que negativo? Porque é uma altitude que está abaixo do nível do mar. Então, abaixo do nível do mar, números negativos. Uma outra ideia associada aos números inteiros é a ideia de fuso horário civil. O fuso horário funciona da seguinte forma. O globo terrestre inicialmente foi dividido em 24 fusos horários, onde cada fuso horário vale 15 graus. Ou seja, uma rotação de 15 graus aqui no globo terrestre é um fuso horário. E cada um desses fusos horários vale 1 hora.
Uma outra característica é que cada fuso horário possui uma linha imaginária que passa bem no meio desse fuso, que é chamado de meridiano. O meridiano mais importante que nós conhecemos, que nós temos, é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich ele é o mais importante porque ele tem a referência de 0 graus. Então, a partir deste meridiano do Greenwich, os deslocamentos de fuso horários para o leste, você aumenta as horas de 1 em 1 hora. E os deslocamentos dos fusos para o oeste do globo terrestre, você diminui os fusos de 1 em 1 hora. Olha aí na lousa uma outra imagem para facilitar esse entendimento. Nós temos aqui novamente demarcado, através dessa linha vermelha aqui, né, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele passa exatamente aqui na cidade de Londres. Observe, por exemplo, se compararmos com a cidade de Brasília. Ó, aqui está a cidade de Brasília, que passa neste fuso horário aqui, que é 3 horas a menos em relação ao fuso de Greenwich, que é 0. Tudo bem? Então, por exemplo, se na cidade de Londres for 9 horas da manhã, na cidade de Brasília vai ser estas 9 horas menos as 3 horas do fuso, tá certo? Então, em Brasília vai ser 6 horas da manhã. Uma outra ideia associada é a ideia de valor monetário. Aqui nós temos, por exemplo, o nosso personagem, vamos chamar ele de João, que tem um total na conta bancária de R$250. Tudo bem? O João fez o pagamento de um boleto bancário e após o pagamento desse boleto, ele ficou com um saldo negativo na conta de R$100. O que aconteceu nesse caso é que o valor do boleto era maior do que a quantidade que o João tinha inicialmente na conta. Então, o que o banco fez? Ele debitou os R$250 que ele tinha e emprestou R$100 para o João. Uma vez que o João pegou emprestado R$100, ele ficou com um saldo negativo. Nesse caso aí, o valor do boleto foi de R$350. Então, esses 350, ele pagou 250 com o que tinha na conta e o banco precisou emprestar mais 100 para ele conseguir pagar o boleto. Tudo bem? Está aprendendo o tema de hoje? Então não perca tempo e inscreva-se para continuar o caminho de sucesso na ciência matemática. Dá um gostei e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor conteúdo. E ative o sininho para obter em primeira mão as novas aulas lançadas semanalmente. Olha aí na lousa uma outra situação que ilustra bem essa questão de créditos e débitos. Imaginemos que isso aqui seja um extrato bancário, né, de uma pessoa, e no dia 20 de maio ela estava com um saldo positivo de R$400. Quando foi no dia 22 de maio, por exemplo, foi feito um depósito nessa conta. Então, se foi feito um depósito, o valor fica positivo ou negativo? Nesse caso, ele vai ficar positivo, que é um crédito, né? Então, o depósito foi de R$300. Logo, o novo saldo da conta bancária foi de R$700. No dia 25 de maio, por exemplo, foi pago, vou colocar aqui PG de pago, um boleto bancário. Se foi pago um boleto bancário, esse valor vai ser positivo ou negativo? Nesse caso, vai debitar da conta da pessoa, então é um valor negativo. O saldo da conta bancária agora vai ficar quanto? Ele tinha 700. Se ele pagou um boleto de 800, no caso aqui, o saldo dele é menor do que o valor do boleto. Então, o banco vai debitar esses R$700 que ele possuía e ele ainda vai ficar devendo, então vai ficar devendo, é um valor negativo, o valor de R$100, já que ele não tinha o valor todo para pagar esse boleto. Quando foi no dia 28 de maio, foi feito um novo depósito nessa conta, né? No valor de R$250. Então, se é um depósito, um crédito, valor positivo. O saldo agora ficou quanto? Ora, se ele está depositando 250 e ele tinha um débito de 100, então com esse depósito ele paga essa dívida de 100 e ele ainda vai ficar com crédito, então valor positivo de R$150. Ok? Você adquiriu mais este conhecimento, as ideias associadas aos números inteiros. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e assista a um desses vídeos recomendados. Tchau!